Escrever não é uma ciência exata, mas se tem uma coisa que todos os escritores concordam, é que começar uma história é difícil pra um cara. Começar bem uma história, temos que pontuar isso aqui. E depois de ler tantas e tantas histórias podres, ruins, que você queria nunca ter lido na vida, quando vem aquela história que tem um início bom, minimamente bom, você diz assim, caramba, eu vou seguir isso aqui. Só que assim, existem aquelas histórias que começam de uma forma estrondosa. Se você for ver por aí, a maioria desses grandes sucessos de hoje em dia tem uma coisa em comum, que é seu início muito bom. E dentre essas histórias aí, né, dentre esses escritores aí que você coloca assim no patamar mais alto, quando eles estão vindo assim, quando as histórias deles estão vindo, você diz assim, oh meu Deus, eles estão vindo, você ainda consegue destacar aqueles que conseguem criar inícios praticamente perfeitos. E é sobre uma dessas histórias que eu quero falar aqui hoje, que das que eu li, tem sim um dos melhores inícios. É claro que eu estou falando de Monster, de Naoki Urasawa. Então se acomode aí nessa cadeira, no sofá, na sua cama, que hoje eu vou falar pra vocês como um dos maiores e mais cultuados seinen de todos os tempos começou. Depois da vinheta. Agora tem. Salve, salve seus nerds da internet! Tudo de boa com vocês? Aqui quem fala com vocês é o Cabs. E o vídeo de hoje aqui, né, eu vou falar, como eu já falei no início, vou falar sobre uma obra incrível, um dos melhores senens que eu já vi na minha vida, assim, só perde pra Berserk, Cowboy Bebop, porque assim, não tem como discutir, né? Isso aqui esquece, né? Tá falando da Elite. E o vídeo de hoje, ele nasceu, na verdade, de uma coisa, uma notícia muito boa, por sinal, que é a estreia do anime de Monster. Existe o mangá tem 160 capítulos, o anime tem 74 episódios. A estreia do anime na Netflix, ou a provável estreia, né? Porque eu tô gravando isso aqui antes, a Netflix já deu uma dessas dizendo que colocou lá como estreia e o negócio não estreou. Vamos ver, Netflix, eu acho que você está melhorando, não é mesmo? Ou será que não? Mas então, mesmo esse anime tendo estreado na Netflix, eu já queria fazer esse vídeo aqui há muito tempo, porque realmente o início de Monster é muito, muito bom. E bom, antes de falar propriamente do mangá em si, nós temos que entender por que é tão difícil criar uma história, principalmente o início da história. Opa, Cabos do Futuro aparecendo aqui. E bom, vocês devem estar se perguntando por que o vídeo parou e eu apareci nesse chroma key vagabundo que eu tô fazendo com um pano, um lençol. Pois bem, para os espectadores mais atentos, eles puderam notar um certo barulho inconveniente que apareceu de fundo, mas ele pode ter passado despercebido para aqueles que não são tão atentos. Então, eu de um futuro mais distante ainda na edição, roda aí várias vezes para a audiência inteira perceber que barulho inconveniente foi esse. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Tio da história. Pois bem, esse som altamente incomodante foi causado pela seguinte situação. No quarto em que eu gravei, o forro está com um pequeno problema que toda vez que dá vento, ele faz assim, e gerando esse barulho. E assim, por mais que eu tentei tirar as partes do vídeo e ele aparece, é impossível tirar porque senão eu tiraria minha voz também. E por mais que minha voz não seja a melhor coisa do mundo de vocês ouvirem, vocês têm que ouvir ela para conseguir entender o que eu quero passar no vídeo. Então assim, se tiver momentos no vídeo, né, com certeza vai ter, que parece que minha casa está sendo arrastada por um tufão, relaxem, eu estou vivo. Mas sabe, o mais engraçado de tudo não é o fato de existir esse barulho incômodo, mas sim o fato de que não chove e não venta a semana inteira, e justamente nas 2 horas em que eu parei para gravar, essa desgraça de som começa a acontecer e São Pedro parece que vai fazer cair o mundo. Mas assim, vamos relaxar e continuar com o vídeo, então eu só vim aqui para dizer isso. Mas então, falou, eu no futuro mais distante de edição, pode rodar o vídeo aí. Então, antes de começar a falar propriamente da obra em si, eu vou dar aqui um apanhado geral de todas as coisas, né, pelo menos do básico, do que é para ter no início de uma história boa, inclusive. Existem 3 pilares na hora que o autor ou o escritor tem que destacar logo no início da sua obra. São eles: mundo, enredo e personagens. Vou falar sobre cada um deles aqui, bem especificamente. Existem outras coisas, mas eu vou falando elas no decorrer do vídeo. Primeiramente,
como é o mundo onde a história vai se passar. É o nosso mundo? É o nosso mundo com elementos fantásticos? É um mundo completamente de fantasia? É um mundo alienígena? E quando eu falo de mundo, não necessariamente precisa ser um planeta em si, em geral, um continente em si, em geral, que tem as suas culturas e tudo mais. Mundo é onde acontece a sua história. Então, por exemplo, pode ser na padaria da esquina, pode ser no quarto de uma pessoa. Existem muitos curtas-metragens que tem isso, né? Filmes de terror também, eles são aqueles mais intimistas, eles pegam lugares mais fechadinhos e fazem seus filmes. E também, quando eu falo de mundo, não vamos nos ater a lugares físicos, né? Por exemplo, o mundo da onde essa história pode se passar pode ser num sonho de alguém. Por exemplo, aí a Origem, né, conseguiu fazer isso. Bom, determinado mundo, né, assim, tem várias outras perguntas, mas assim, o básico é isso. Mas determinado mundo, podemos partir para o segundo ponto, que é o do que vai se tratar o enredo da história. Aí vai, né? Gênero, temática ou temáticas. Eu vou falar sobre esse ponto mais especificamente para frente do vídeo. Como a trama vai se desenrolar de uma maneira geral. Como é que vai ser a fórmula da trama. E quando eu digo fórmula, não quer dizer uma coisa exatamente igual. Por exemplo, o One Piece tem uma fórmula bem básica nos grandes arcos dele, que é os Piratas do Chapéu de Palha. Chegam numa ilha, tem um tirano lá, e eles vão derrubar esse tirano. Essa é a fórmula de One Piece que tem em praticamente todos os arcos. Acho que os únicos arcos de One Piece que não tem isso é o Baratie, porque o vilão ele chega depois, mas ele é tirando assim. E eu acho que só... Ah não, tem um arco do Fox, né? Desgraça! Também falando de enredo, você tem que determinar o objetivo final da história, o que é que move essa história, por que que eu tenho que ir até o final dessa história. Também está relacionado com outro ponto que eu vou falar mais na frente do vídeo, mas primeiro você tem que pensar nisso. Qual é o final da sua história, o objetivo que vai guiar o seu público até o final dela? E principalmente, qual é o conflito geral da sua história, o que vai determinar esse objetivo final, o que é que vai impedir tanto os personagens de alcançarem esse objetivo final. Você tem que determinar tudo isso antes de começar realmente a sua história. E o último ponto aqui, que pra mim é o mais importante: quais são os personagens da história e quais são as suas funções? Funções, quando eu digo, é protagonista, antagonista, figurantes, secundários e por aí vai. Você pode também usar os arquétipos lá que o Christopher Vogel usou, né? O Campbell usou também esses arquétipos aí de personagens. O autor tem que determinar tudo isso logo no início da história, tem que deixar bem claro qual função é para cada personagem. E assim, para você que realmente querer se apegar a esses personagens, você não pode só determinar isso. Os personagens não podem ser uma porta. Falou comigo? Existe uma coisa chamada empatia e o público tem que ter ela como protagonista. E existem 3 pilares para o autor conseguir essa empatia, né? Virtuosismo, habilidade extraordinária e injustiça. Esses 3 tem em Monster e eu vou falar deles justamente quando eu for falar do mangá em si. Depois disso, o autor tem que deixar bem claro qual vai ser o arco do personagem. Vai ser positivo? Vai ser negativo? Vai ser estático? Se for negativo, ele vai ser um arco negativo de queda, um arco negativo de corrupção, um arco negativo de desilusão. Se você escolheu ou positivo ou negativo, quais vão ser os conflitos internos do protagonista, no caso de mentira, a verdade? Quais são os seus objetivos e, principalmente, quais são as suas motivações? Por que que o personagem ou os personagens estão naquela jornada? Porra, tudo isso? É uma coisa interessante desse ponto aqui que o autor pode aplicar uma maneira que é o seguinte: você não necessariamente precisa concordar com as ações e atitudes do personagem, mas você entende por que eles estão fazendo aquilo. Isso é muito interessante, deixa os personagens muito mais interessantes, e é isso que deixa os vilões, às vezes, muito mais interessantes que os próprios protagonistas em si. Aí também tem a frase bem legal, né, que os vilões são heróis de suas próprias histórias. Tipo o Magneto lá de X-Men. Eles acreditam que estão fazendo certo mesmo não estando fazendo certo. Então isso é também mais interessante para os personagens serem necessariamente mais interessantes, por sinal. Aí depois vai, né? Você determina valores, crenças, comportamentos, manias, defeitos. O autor tem que determinar os defeitos de um personagem. E é interessante o autor pegar esses defeitos sendo uma coisa muito exagerada de uma coisa boa. Mas como assim, Cabos? Como é que a gente vai tornar uma coisa boa uma coisa ruim? Por exemplo, vamos dizer que o personagem, uma virtude do personagem é que ele seja protetor. Pô, mas protetor é uma coisa boa. Protetor, uma pessoa protetora, carinhosa com as outras, é. Mas se a pessoa for super protetora, isso já é um defeito e é algo que vem de uma coisa boa. Marlin Procurando Nemo tá aí pra provar isso. E outra que você entende
entende por que Marlene está fazendo aquilo, sabe como tudo está interligado? Outra coisa muito importante, o autor tem que fazer o seu personagem ser ativo e não passivo, ou seja, o personagem tem que tomar a frente da situação, ele tem que ir lá, resolver o problema e não só ficar de boresta assim, ó, meu Deus, está acontecendo o fim do mundo, eu vou ficar aqui de boa, porque senão não tem história. O personagem ele até pode ser passivo no início da história, mas rapidamente ele tem que se tornar alguém ativo. E assim, gente, os personagens são a alma da história. É por causa principalmente deles que a gente vai se importar com as outras duas coisas, mundo e enredo. Porque com os personagens nós vamos nos aprofundar no enredo, nós vamos nos aprofundar naquele mundo. Então eu sou a favor dessa frase que diz que os personagens são a alma da história. E assim, uma coisa que os autores têm que ter muita preocupação logo nesse início é para não cair no triângulo da estranheza, o famigerado triângulo da estranheza. Ah, mas Cabos, o que é essa porra que tu tá dizendo aí agora? Calma, cara, o gafanhoto. Vou explicar bem especificamente. Triângulo da estranheza é um conceito criado para o game design, mas que pode ser usado em basicamente qualquer história. Que é, como o próprio nome diz, que é um triângulo em que cada uma dessas pontas está enredo, mundo e personagem. O autor que criou esse conceito diz que uma história deve se focar somente em uma das pontas desse triângulo. Porque se você focar em duas ou mais, vai ter aquela sensação de que algo está errado, que algo não está sendo aprofundado o suficiente. E a audiência vai saber quando algo não está sendo aprofundado o suficiente. Então, quando os autores têm que criar essas histórias, eles já têm que focar nisso. E não necessariamente se você vai focar em um, tem que negligenciar os outros. Mas você tem que realmente focar em um desses pontos para que a sua trama possa ser extraída, né? Para que as coisas boas da trama possam ser extraídas ao máximo. E depois de tudo isso que eu disse, ainda não acabou, ainda tem muito mais coisa que os autores têm que se preocupar. Eu não aguento. Se você só jogar mundo, enredo e personagens numa história, você pode ver que até é uma coisa meio solta, mas existe sim uma cola que liga tudo isso, que é os temas. Então, a próxima pergunta que o autor tem que se fazer para si próprio quando está criando uma história é: quais vão ser os temas abordados durante uma história? No caso de uma história longa, como é Monster, vários temas podem ser abordados no seu decorrer. Mas é interessante que esses temas sejam alguma derivação de um tema central e inicial, ou que pelo menos tenham alguma relação com ele, porque senão vai ficar aquela coisa muito jogada numa coisa que você fala, pô, mas esse arco aqui não tem sentido. Tipo, é um arco totalmente deslocado de tudo que a obra é. Aí você se pergunta, poxa, o autor tem mundo, enredo, personagens e o tema muito bem definidos. Então já pode começar uma história, né? Não! Não é tão fácil assim. Calma aí que ainda tem uma coisa muito importante. Hoje em dia, com o mundo totalmente assim digitalizado, né? Você agora está vendo YouTube e sabe como é a situação. As pessoas preferem muito mais ficar na tela de um celular do que ir ler um mangá, ir ler um livro, ir pra academia, ter uma vida saudável. Tem essas pessoas que fazem isso, né? E assim, é muito fácil, vamos dizer assim, vamos dar um exemplo aqui. Você pega um livro e diz assim, não, hoje eu vou ler esse livro aqui, hoje eu vou ler. Aí você vai lá, deita na sua cama, começa a ler tudo mais. E o livro não é tão interessante assim e tudo mais. Você tá lendo ali, mais na base da força de vontade, vamos lá, tá lendo. Só que do seu lado tá o seu celular, ele dá uma notificação. Cara, se essas notificações continuarem, o que você vai fazer? Você vai fazer o quê? Você vai largar o livro e lá ver o celular, as notificações do celular. Então, hoje em dia, assim, vai ter gente que vai dizer assim, ah, mas Senhor dos Anéis começa com uma descrição gigantesca lá da cidade dos hobbits e que nunca mais é usada. Sim, meu cara gafanhoto. Primeiramente, né? Senhor dos Anéis é uma obra, uma história criada lá na década de 50 a 40. Assim, é um pouco distante de hoje em dia. O ritmo daquela época era um pouco mais devagar do que é hoje, só um pouquinho. E hoje em dia, como eu falei, existe 1 milhão de coisas que estão disputando a atenção da audiência. Então, assim, o autor tem sim que atrair o mais cedo possível a atenção, o interesse dos leitores. E é uma história longa, ainda tem um grande porém, não uma história longa não, mas uma história em geral, ainda tem um grande porém, que além do início tem que ter esse impacto, tem que logo atrair o interesse da pessoa naquela obra, a obra em si tem que ter momentos onde a curva de tensão, né, que é uma curva que você diz assim, caraca, a situação agora tá de boa, a situação tá legal, tá muito alta, agora tá de boa, a situação vai dando, sabe?
Tem que ter essa curva de tensão para que os leitores se mantenham no interesse durante toda a história. Eu vou dizer uma coisa pra você, não é um negócio muito fácil fazer não, ainda mais numa obra que é tipo como Monster, como esses mangás que são semanais e que você não tem uma coisa fechada para você ir lá revisar toda hora. Não é uma coisa tão fácil de se fazer não. Japonês, né? Olha, mas Cabos, como é que eu posso atrair então o interesse das pessoas logo no início da história, né? Como é que eu posso fazer isso então? Bom, primeiramente, o autor ele tem que fazer com que a situação ali, a situação que vai tirar os personagens do status quo, seja muito incomum ou até mesmo bizarra. O autor tem que enfatizar isso. Por exemplo, no primeiro capítulo de Watchmen, lá do Alan Moore, a HQ muito famosa do Alan Moore, eu não vou dizer spoiler de Watchmen aqui. Bravo. Mas a única coisa que eu vou dizer é que todo o capítulo 1, ele é feito para dizer para nós leitores que aquela situação ali que está sendo investigada não é uma situação normal, é uma situação incomum e bizarra. Então assim, o autor pode criar uma história, por exemplo, sobre um roubo. Vamos dizer assim que a história é sobre um roubo, um arraste. Mas tipo, tá, é um arraste, mas e aí? Como é que você vai atrair uma atenção só com isso? Tem que ter uma coisinha a mais ali. Por exemplo, histórias como 11 Homens e o Segredo conseguem atrair muito bem. Histórias como a própria Origem, né, que é um arraste, por si só, conseguem atrair com esses grandes high concepts nas suas histórias. Então assim, o autor tem que atrair a atenção o mais rápido possível. Cara, se você for pegar aí os shonens da vida, que tem por aí hoje em dia, e até os shonen mais de sucesso mesmo, você percebe que os primeiros capítulos, eles são já intactos, já tem as coisas todas estão naqueles primeiros capítulos, e porque são capítulos muito bem trabalhados. Se você for pegar até mesmo nas primeiras páginas desses mangás muito famosos, assim, que foram grandes sucessos, você vai ver que são coisas, tá tudo muito bem milimetricamente colocado. Cara, a primeira página de Death Note, velho, ela é perfeita. Assim, para naquela página e diz assim, cara, tem contraste, tem uma frase que te deixa interessado, tem tudo que é pra você fazer uma boa. A primeira página tá ali em Death Note, ela é clean, ela é limpa. Veja, bonita, não é? Perfeitamente balanceada. Tudo deveria ser assim também. Ah, e outra coisa que eu falei agora de informações limpas, é que, já voltando com o exemplo de Senhor dos Anéis também, é que o autor não pode sair jogando todas as informações daquele mundo em blocões de texto, ainda mais em um mangá. Se o autor faz isso em um mangá, é um veneno. Então, tem que ir também mudando essas informações bem aos pouquinhos, de uma forma também que consiga se encaixar no enredo e que faça sentido na trama. Não é que só seja o personagem, ora Cláudio, mas olha só, olha que petulância do Pedro. Ah, mas olha, Josimar, o Pedro é desse jeito mesmo. Você não se lembra que ano passado ele fez aquilo? Ora pois, não é mesmo? Poxa, aqueles personagens, eles sabem que aquilo aconteceu, eles não vão precisar ficar falando o tempo todo, porque fica muito claro que é pra gente, como leitor, como audiência, saber daquilo ali. Então, se o autor colocar situações que vão dando, sim, informações, mas de uma forma natural, isso vai, assim, fazer com que também nós absorvamos aquelas informações de forma natural. Em obras de mistério, por exemplo, é muito comum que os protagonistas não saibam nada, como a gente. E a gente vai descobrindo junto com ele as coisas. Isso é uma boa estratégia, inclusive, que é usada, não por acaso, em Monster. Cara, você é foda! Mas então, finalmente, depois de toda essa explicação, depois de dar todas essas bases, nós finalmente podemos saber como Monster começa a sua história, como tudo isso é resumido em meros 8 capítulos do mangá e em 4 episódios do anime. Até que enfim. Inclusive vão ter spoilers pesados dessas partes. Se você não quiser saber, o momento de sair do vídeo é agora. Na história do mangá, nós vamos acompanhar o Dr. Tenma, que ele é um neurocirurgião japonês que está fazendo residência na Alemanha. Logo na primeira vez que ele aparece, ele já é parabenizado pelos seus colegas, eles acabam de sair da cirurgia, parabenizando ele por sua excelência durante as cirurgias, já dizendo como ele é um gênio. Isso já é um prelúdio sobre a habilidade extraordinária dele, que vai ser desenvolvida ao longo do primeiro capítulo. Logo quando ele sai da cirurgia, também nós vemos um pequeno foreshadowing do que vai acontecer mais para frente, onde ele vê que uma família ali de um trabalhador turco que tinha ido para lá, o trabalhador tinha chegado ali para fazer uma cirurgia no cérebro, só que ele acabou falecendo e a família dele está lá lastimando, né, chorando.
Depois o tema ele vai lá, ele volta pra casa dele e olha nessa parte que tem um pequeno foreshadowing do que vai acontecer já no final do primeiro capítulo também, e já apresenta o mundo onde a história vai se passar. No caso, uma frase da TV dizendo que a família do secretário de Economia e de Finanças da Alemanha Oriental foi para a Alemanha Ocidental. Além do foreshadowing, isso já nos dá um pouco do mundo onde estamos ambientados, que é a Alemanha pré-queda do Muro de Berlim. E se você foi até pelo menos o 9º ano do Fundamental 2, sabe muito bem do que eu estou falando, né? Da questão da Alemanha, da Guerra Fria, tudo mais. E isso também vai ser muito abordado durante toda a história, né? O mundo entrelaçado também com a trama, com a temática. Depois nós vemos lá que o tema ele é noivo da filha do diretor do hospital, e que depois, em uma conversa depois que eles têm com o médico, o tema sabe que está sendo usado pelo diretor para alavancar a carreira política do diretor do hospital em toda a Alemanha. Ele sabe disso, mas ele tá tipo, eu sei disso, mas eu quero transar! Isso aqui é bom para mim, para eu conseguir também alavancar a minha carreira. Lembra do trabalhador turco que eu falei agora há pouco? Então, a esposa dele chega para o Dr. Tema e o acusa de ter matado seu marido, pois o marido dela tinha chegado primeiro, só que como um cantor de ópera também tinha chegado depois, e o Dr. Tema era o melhor cirurgião, o diretor o mandou para lá ao invés de ajudar, ao invés de operar o trabalhador turco. E o tema, ele fica muito assim, ele fica perturbado com aquilo, ele fica cabisbaixo, ele fica pensando. E em um jantar, né, que ele tinha com a noiva dele, a filha do diretor, essa mulher fala que não tem problema disso não, que isso não é problema dele, que afinal de contas as vidas humanas não têm o mesmo valor. E isso afeta o tema, ele não diz nenhuma palavra, só que nós percebemos que ele não concorda com isso. Esse é o primeiro conflito temático que a história vai ter. Pois o tema acredita numa coisa, só que ao se deparar com aquele tema, com aquela frase daquela mulher, ele confronta, ele fica tipo, cara, não é desse jeito não. E isso faz com que nós saibamos também os seus conflitos internos. E depois de tudo isso, nós vemos o seguinte, né? A história corta e lembra daquela família também, do secretário de Finanças da Alemanha Oriental, que foi para a Alemanha Ocidental. Então, meio que acontece uma tragédia, pois tanto esse secretário, esse homem, quanto a mulher dele são assassinadas, e o filho menor deles, um dos dois gêmeos que eles tinham, leva um tiro na cabeça na frente da irmã, e eles se embora por hospital. Aí o tema, né, ele é acionado, vai-se embora para lá e tudo mais. Só que antes disso, ele fica pensando uma outra conversa que ele teve com o diretor, que ele estava pronto para lançar uma pesquisa que tinha muito mais um lado científico, tinha muito mais um lado para salvar vidas. Ele foi impedido de continuar essa pesquisa, pois o diretor queria uma outra pesquisa que tinha um cunho muito mais político para alavancar a sua carreira na política dos hospitais, dizendo que os médicos não são voluntários, que se preocupam primeiramente com o lado acadêmico. Novamente, nós vemos o tema concordar externamente com aquilo, mas internamente ele se sente conflitado. Chegando no hospital, o tema já está preparado lá para fazer a cirurgia no garoto, né? Ele já vai passar a cirurgia e tudo mais para fazer a cirurgia. Só que o que acontece é que um prefeito da região teve um derrame e o diretor manda tema e atender ele. No entanto, o tema lembra de todas as coisas que aconteceram, desde o trabalhador, desde a noiva dele falar que as vidas não têm o mesmo valor, desde o diretor dizendo que os médicos se preocupam muito mais com o lado acadêmico e não com as pessoas em si. O tema diz assim: não, eu já tenho uma operação e vou operar esse garoto. A primeira vez, no final do segundo capítulo, Temas deixa de ser um personagem passivo para se tornar um personagem ativo. Ao mesmo tempo que a primeira coisa, lembra quando eu falei de empatia? Já temos duas coisas aqui agora. Habilidade extraordinária, que no caso ele é muito bom em cirurgias, ele é um neurocirurgião excelente, e virtuosismo, que ele mesmo sabendo que vai sofrer consequências por causa disso, depois ele decidiu operar a primeira pessoa que chegou, também muito por causa do trabalhador que ele não operou antes e ele acabou falecendo. Então o tema vai lá e consegue salvar o garoto. No entanto, o prefeito acaba morrendo e as consequências são pesadas para o tema. O sistema é foda. Logo em seguida, os médicos do hospital, da facção do diretor, né, que vai ser introduzido também esse lado político, acusam o tema de ter desobedecido às ordens do diretor por arrogância ou tudo mais,
e acusado ele pela morte do prefeito. Logo em seguida, o diretor o rebaixa de sua chefia no departamento de cirurgias e também o seu noivado acaba de forma seca e repentina, trazendo o terceiro ponto de empatia, que é a injustiça. Poxa, nós sabemos que o tema fez a coisa certa, mas aqueles caras, aqueles médicos, entre aspas, o diretor só se preocupava com seus status políticos. Então nós sentimos pena do tema. Trazendo a injustiça, já temos os 3 pontos, além de ser um personagem minimamente ativo até então. E o momento lá que ele tá mais sensível dele, ele vai lá pro menino, né? Chega lá no menino, lá no quarto onde o menino tá em coma ainda, né? Levou um tiro na cabeça, pelo amor de Deus, né? Realmente. E ele diz o seguinte, que ele tendo seus conflitos internos, ele fala que aquelas pessoas deveriam morrer e assim quando ele sai, o menino abre os olhos, sem o tema perceber. Alguns dias depois, né, de tudo isso, o menino continua em coma e a irmã gêmea do menino está em estado de choque, está em estado catatônico e impedindo que um investigador da polícia consiga tirar informações dela sobre o caso, afinal de contas ela foi a única sobrevivente. Também é impedido pelo Dr. Tema que eles se encontrem, porque isso podia causar um choque muito grande. Assim, é nessa parte também que o investigador aproveita e começa a citar que aquele caso é muito incomum, tanto do jeito que aconteceu, quanto pelas pessoas envolvidas no caso. Lembra do caso, destacando que o gancho é incomum? Então, aqui, novamente, isso acontece. Lá no quarto do garoto, o diretor do hospital está reunido com outros médicos que são da sua facção. Então, eles têm uma ideia de que eles poderiam usar a imagem daqueles 2 gêmeos para aumentar a influência do hospital, fazendo boas notícias sobre aquelas 2 crianças, nem se importando com as ordens do Dr. Tema. Tanto é que quando um desses médicos diz para o diretor que o Tema tinha proibido os 2 gêmeos de se encontrarem, o diretor só diz assim: tira ele da chefia e nós vamos fazer isso. Tanto é que eles fazem, os 2 gêmeos, a menina grita, fica desesperada na frente deles, eles conseguem tirar a foto e quando o Tema chega lá, o menino está de olhos abertos e chorando. E os médicos vão lá e dizem pro Tema que ele não é mais responsável por aquela criança. Novamente, injustiça. O sistema é foda. Injustiça é uma coisa assim que é muito poderosa, mas que claro que só ela não garante realmente que o seu personagem vai ser alguém gostável. Tanto é que apresentou, né, virtuosismo, apresentou habilidade extraordinária antes do Tema, para agora ele ser atacado com todas essas injustiças. Tudo isso que eu falei até agora está contido nos primeiros 4 capítulos, que serviram não só para apresentar a trama em si e o personagem, o protagonista, que é o Tema, mas sim para nós sentirmos empatia com ele e antipatia por aquelas pessoas que estão praticando injustiça com ele. E tudo isso, todos esses 4 capítulos, culminam no primeiro grande payoff que essa obra tem, que acontece no 5º capítulo, a primeira grande choque que nós temos como audiência. Sim, o diretor e toda a sua facção morrem praticamente ao mesmo tempo e de forma repentina, com papéis de doces que estavam junto ao garoto lá, o Johann, né? O Johann Liebert, que é o nome do garoto, estavam junto com ele e tanto o diretor quanto esses médicos comeram esses doces e acabaram morrendo envenenados, assim como diz mais para frente no capítulo. Mas não foi só isso que aconteceu, pois quando o Tema sabe dessa notícia, ele vai correndo até o hospital e descobre que os gêmeos sumiram sem deixar rastro. Ao mesmo tempo que nós dizemos: aê, caralho, aqueles filha da mãe morreram, a gente também diz: que porra tá acontecendo, meu Deus do céu? Que porra é essa, marreco? E é isso uma coisa muito, muito boa logo no início de Monster, porque faz a gente ficar interessado sobre aquela situação incomum e bizarra. Agora todas as peças se encaixaram. E logo no capítulo 5 ainda, nós somos apresentados ao inspetor, que vai ser uma pedra no sapato do Tema por todo o resto da história. Chato pra caralho. Que desconfia do Tema, pois além de ser pessoas que o Tema poderia guardar rancor e guardava rancor, como a gente vê várias vezes durante a história, os médicos foram envenenados com um tipo de veneno que só um outro médico poderia saber sobre aquele tipo de coisa. Então o Tema, apesar de ter um álibi, né, que na noite que eles foram mortos, que tanto o diretor quanto a sua facção foram mortos, ele estava em casa bêbado, o inspetor ainda desconfia bastante dele.
E depois de todos esses acontecimentos, o Tema tava tipo assim, vou querer ir embora do hospital, porque o diretor disse pra mim que eu não vou mais alavancar na carreira, porque ele não ia mais me recomendar para outros hospitais, para eu conseguir ter uma carreira em outros lugares. Mas eis que com a morte de todos eles, ele acaba sendo promovido a chefe do departamento cirúrgico por causa das suas habilidades. E ele, tipo, fica quebrado porque ele não consegue decidir nada na sua vida. Quando ele decide uma coisa, ele vai lá, acontece outra coisa que joga ele de novo na fogueira. O sistema é forte. Bom, aí depois disso se passa aproximadamente 9 anos e é a primeira vez que a gente tem realmente a noção de onde e no tempo a história está se passando. Afinal, a história pula para 1995, no pós-queda do Muro de Berlim. E nós temos lá um inspetor investigando uma série de assassinatos que estão acontecendo, que alguns idosos sem casal estão sendo assassinados. Então, o inspetor, ele desconfia que seja realmente uma pessoa e ele tem sim alguém que estava em todos esses locais de assassinato nos dias em que ele aconteceram, que foi um arrombador de portas profissional. Algumas páginas depois nós descobrimos que esse arrombador de portas enquanto estava fugindo de alguém, ele estava correndo num beco escuro, alguém estava atrás dele, ele acaba sendo atropelado e acaba tendo um ferimento muito grave na cabeça. Então o inspetor, né, que já estava atrás dele, diz assim, como é que vai dar para salvar isso aí? Só que o médico que estava naquele hospital disse assim, olha, nós não conseguimos salvar ele, eu não tenho capacidade de conseguir salvar ele, mas tem um cirurgião muito bom ali em um hospital próximo daqui que consegue. Ele fala, é o Dr. Tema? E é justamente o Dr. Tema que é mandado para este hospital. Aí novamente nesse hospital, o inspetor ele realça essa suspeita sobre o Tema, que afinal de contas, depois da morte tanto do diretor quanto daquela facção do diretor dos médicos, ele acabou alcançando níveis muito grandes na carreira dele. E assim, se a gente for analisar friamente, a gente sabe que não é o Tema que cometeu aqueles assassinatos, isso assim fica bem claro logo no início da história, tanto pelos álibis que ele tem. Mas se você for ver, se a gente fosse ver um olhar frio do inspetor, realmente o Tema é o principal suspeito. Aí pronto, né? O Tema vai lá, dá uma cagada meio lá, tipo, o que você tá falando aí com o inspetor? E vai lá fazer cirurgia, conseguindo salvar sim aquele arrombador de portas profissional. Só que a primeira coisa que esse cara fala quando acorda é que o monstro estava vindo. Ih, rapaz. No dia seguinte, né, lá um inspetor quer falar lá com um arrombador, diz assim, olha, você pode falar que a gente vai fazer um acordo com você e tudo mais, só que o cara fica lá em estado de choque, não consegue falar, e depois o Tema, ele tem uma conversa com esse homem, onde ele explica lá todas as suas verdades internas, né? É nessa parte que a gente percebe que o Tema vai ter sim um arco estático de personagem, porque ele fala, né, poxa, vidas humanas têm sempre o mesmo valor, o papel de um médico é salvar vidas, sempre é tempo de uma pessoa se redimir dos seus atos. Ele fala pra esse cara, pra esse criminoso. E esse criminoso também lá no momento mais assim que é pra gente ter empatia, pra gente gerar um pouco de empatia com ele. Ele fala que a primeira loja que ele arrombou foi para pegar um brinquedo bem específico que tinha lá. É claro que ele foi pego, mas ele fica lá, ele chora, ele se emociona. E o Tema fica lá bem triste. É uma coisa interessante que eu até esqueci de falar também, que uma outra virtude do Tema, do Dr. Tema, que ele se importa muito mais com seus pacientes do que com sua própria vida pessoal em si. Tanto é que tem várias vezes que os caras dizem assim, vamos lá pra uma festa, vamos pegar umas mulheres lá. Ele se importa com só os seus pacientes. Tanto é que ele, quando estava indo para uma dessas festas, ele passa de frente a uma loja de brinquedos, ele para lá para comprar esse brinquedo que era muito parecido com a descrição que o criminoso lá que estava lá no hospital que ele tinha operado disse antes. Só que nesse meio tempo, quando ele volta para o hospital, ele percebe que esse cara não estava mais lá e que o policial que estava na frente do quarto dele estava morto com um papel de bala caído ao seu lado. Fudeu. Então ele já liga os pontos, vai correndo para fora do hospital e consegue achar lá o cara que ele tinha operado. Ele foi até uma construção lá que estava em obras e diz assim, por favor, doutor, não venha até aqui, por favor, não venha, se ele te ver, ele vai te matar. Então nós nos deparamos com aquele monstro que o cara tinha dito assim que acordou. E o Tema percebe, né, ele diz assim, olha, você não se lembra mais de mim? Esse monstro fala e o Tema percebe que é aquele mesmo menino que ele tinha operado há 9 anos atrás. Ele percebe que aquele cara, aquele monstro, era
o Johann Liebert. Então lá o arrombador fala, né, o cara que tava lá fala que foi esse monstro, foi o Johann que tinha matado todos os comparsas dele. Tema diz que conhece Johann, ele diz que ele não precisava fazer aquilo, que era sempre tempo das pessoas se redimirem dos seus atos, que as vidas humanas têm o mesmo valor. Aí Johann zoa com a cara dele, diz assim que não é assim. E o tema novamente fica jogando aquelas verdades que ele acredita, as crenças que ele acredita para o Johann. Só que o Johann diz assim: olha, você sabe como você conseguiu alavancar na vida? Lembra que aqueles caras todos morreram? Então, fui eu que matei eles. Afinal de contas, foi você quem pediu, né? E o tema fica tipo: caralho, meu Deus, o que tá acontecendo? Começa a chover, o tema fica em estado catatônico. Então o Johann vai lá e termina de matar o homem que ele estava perseguindo. Enquanto ele estava saindo, o tema estava lá parado, paralisado, porque tinha absorvido tudo aquilo, né? Poxa, ele só tinha alavancado na vida porque o Johann tinha matado aquelas pessoas. E isso era contra o que o tema pensava. Só que quando o Johann passa pelo seu lado, ele diz assim: eu devia ter morrido naquele dia, mas você me salvou. Quando ele revela seu rosto, um rosto angelical. Não é um monstro que tá aquilo ali é um anjo. Olha como o jeito, tipo, não fala nem por causa de beleza e tudo mais, mas é desenhado como se fosse um anjo. Os traços são como se fosse de um anjo. Isso é contraste. Isso é uma coisa que pra narrativa é incrível. Poxa, gente, e destacar, eu esqueci de falar isso também, que é que o rosto dele estava nas sombras esse tempo inteiro. Quando a gente vê o rosto dele, você diz assim: poxa, mas isso não é um assassino brutal, é um assassino frio, calculista que matou todas as pessoas. Isso é uma pessoa, um anjo, literalmente. Aí depois disso, o tema percebe que ele acabou salvando um monstro e que assim, isso ia totalmente de encontro com seus valores. Quando ele tentou aplicar os seus valores, quando ele tentou aplicar suas crenças, suas virtudes, ele falhou. E ao mesmo tempo não falhou, porque ele acabou salvando sim uma pessoa. Não, na verdade, ele acabou salvando o monstro. E o capítulo 8 do primeiro volume termina com o tema chorando na chuva, percebendo o que ele tinha acabado de fazer e já sabendo o que ele deveria fazer. E assim, meus amigos, se encerra o primeiro volume de Monster. Essa obra que é incrível, eu ainda não acabei de ler, mas até onde eu li, ela já é completa, ela foi de 94 até 2001, 2002, se não me engano. Essa obra é sim uma das coisas que assim eu tô lendo hoje em dia, que é uma das melhores coisas. Fiquei muito feliz que a Netflix, né, provavelmente, né, será Netflix, será que você tá melhorando? Ah, caraca! Obrigado, meu Deus! Sim! E é assim, meus amigos, que se começa uma história. Então é isso. Oi, caiu aqui o negócio. Eita, caiu. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. De coração, se gostou, deixa o like, assim, e se inscreve no canal. O meu vídeo anterior, que foi de Hunter x Hunter, tá passando aqui em cima pra você ver, inclusive. Na verdade, vai passar agora no card final. Não sei porque eu mandei pra vocês olharem pra cima. No meu vídeo anterior, realmente teve muita visualização. Teve um número de likes, assim, que realmente foi muito maior do que tava tendo nos outros vídeos. Então eu percebi que vocês gostaram. Então eu devo estar editando esse vídeo aqui na mesma pegada. Deve estar dando uma trabalheira desgraçada. Então, se você gostou, já deixa seu like, se inscreve no canal. Vídeos assim novos toda semana, dessa mesma maneira. Então é isso, pessoal. Valeu, falou e até o próximo vídeo. Fui!